o rei Davi, que teve 3 unções diferentes. A unção é que quebra o jugo. A unção é que faz a transformação na pessoa. A unção é que muda. A unção é que te dá alegria. A unção é que te dá paz. A unção é que faz você vencer as batalhas e os muros que se levantam contra a sua vida. Sem a unção de Deus não somos nada. Sem a unção do Espírito Santo não podemos nada. Sem a unção que Deus tem estabelecido na minha vida e na sua vida, não somente não podemos atravessar a pista, porque necessitamos da unção de Deus para poder viver neste mundo que é passageiro. Porque esta unção que está na minha vida e que está na tua vida é para que nós possamos aguentar firme as grandes tribulações que estão acontecendo neste mundo, para que naquele grande dia o Senhor possa dizer para mim e para você: vinde bendito do meu Pai e entrai para o meu gozo. E quando eu estava lendo a Bíblia Sagrada, eu pude ver que Davi teve 3 unções diferentes. No capítulo de número 16 de 1 Samuel, versículo 12 e 13, nós podemos observar a primeira unção de Davi. Essa unção decorre através de um reinado que foi jogado no lixo, que foi jogado no chão. E que reinado é esse? O reinado de Saul. Se nós formos ler a história de Saul, nós veremos que Saul foi ungido por Deus, porque o povo pediu para que ungisse um rei. E ele, infelizmente, desobedeceu a Deus e as ordenanças do Senhor. E não foi a primeira nem segunda vez. Ele praticamente não queria dar ouvido àquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Mas quando eu comecei a meditar um pouco mais, eu pude perceber uma coisa: que Deus falou com Samuel que ele já não era mais o escolhido do Senhor, e que Samuel tinha que se deslocar daquele local para um outro local, para uma cidade, e nessa cidade ungir uma nova pessoa como rei de Israel. E aqui eu pude ver em um versículo bíblico que diz que Saul, agora por negligenciar a ordem de Deus, ele agora estava sem a unção de Deus. Ele era rei de Israel, mas não tinha a unção de Deus. Ou seja, não adianta eu ter nome, não adianta você ter nome, não adianta eu ter fama, não adianta você ter fama, não adianta eu ter carro, não adianta eu ter casa, não adianta eu ter nada deste mundo se não tiver a unção de Deus na minha e na tua vida. Ele tinha um reinado, mas não tinha a unção de Deus na vida dele. Então de nada servia, porque o espírito maligno se apossou dele. Por causa de quê? De uma desobediência de Deus. Ou seja, de uma desobediência a Deus. Mas quando nós começamos a meditar um pouco mais na palavra do Senhor, eu pude analisar aqui que Saul foi fazendo seu trajetório errado, e Deus chamou agora Samuel para um particular e falou para Samuel: Samuel, você agora vai se deslocar daqui e vai para outro lugar, procurará um homem chamado Jessé, e o seu filho você vai ungir ele como rei de Israel. E ele fala para o Senhor: Deus, como é que eu posso ir se Saul está ali, pertinho? Se eu passar por ele, ele souber que eu vou ungir outra pessoa, ele vai me matar. Eu disse: não, meu filho, leve um carneiro que você vai sacrificar também. E aí eu comecei a analisar acerca disso, e eu pude analisar uma coisa interessante, irmãos. A unção de Deus não vem na minha vida e na sua vida de qualquer maneira. A unção de Deus não vem na minha vida e na tua vida de qualquer jeito. A unção de Deus só vem na minha vida e na tua vida se houver sacrifício. Porque para a unção vir sobre a vida de Davi, teve que haver um sacrifício. O Senhor falou com Samuel: sacrifique. Primeiro tem que haver o sacrifício para depois haver a unção de Deus na minha e na tua vida. Primeiro você tem que ser uma pessoa humilde a ponto da unção de Deus ser transbordante na minha e na sua vida. Porque para haver humilhação tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter obediência. Para ter obediência tem que deixar Deus agir na minha e na tua vida. Porque se Deus não agir na minha, Deus agir na sua. Se Deus não guiar a minha vida, se Deus não guiar a tua vida, não tem unção de Deus para a minha vida e para a tua vida.
tiver unção, não quebra jugo. Você pode ser o maior pregador, você pode ser o maior levita, você pode ser o maior orador, você pode ter o maior cargo eclesiástico na igreja, mas se você não tiver unção, não vale de nada. Porque é ela que faz a diferença. Sabe como? Vou explicar. Aí agora ele vai para poder ungir a Davi. E quando ele chega lá, eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, se eu estou no lugar de Davi aqui, eu ia me indagar. Porque Deus mandou ele ungir uma pessoa. E aí ele conversando com Jessé, todos os seus filhos vêm. E aí Samuel olha para um bonitão e fala, é esse? Deus disse, não é esse. Samuel, você observa com seus olhos, Samuel. Eu não vejo com os meus olhos. Eu não vejo a parte física. Eu não vejo por fora. Eu vejo o que está dentro dele, Samuel. Eu vejo o que está dentro dele. Certa feita eu vi o pastor Ricardo pregar e ele falou que a mudança ela vem de dentro para fora, usando aquela passagem do vale dos ossos secos de Samuel. Quando os ossos começaram a se juntar e de repente começou a criar carne, foi de fora para dentro, não de dentro para fora. A unção tem que vir de dentro para você. De dentro que tem que haver a transformação. É de dentro que tem que haver a mudança. Se não tiver mudança, não tem transformação. Se não tiver a mudança interior, não tem transformação. E aí, aquele homem vem, aquele menino, assim posso dizer, para poder ser ungido. Só que eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, como é que o Senhor vai ungir uma pessoa se tirou do trono? Se você olha querendo, eu sou sincero. O cara está no trono reinando em Israel e vem um sacerdote, um profeta de Deus me ungir para assumir um trono. Isso é quase impossível, irmãos. Mentalize e vamos analisar um pouco essa história. Vamos dizer que você faz parte de uma empresa e existe um gerente que é o seu gerente e você ouve o dono chegar para você e dizer, você vai ser gerente no lugar dele. E o cara fazendo tudo certo, tudo correto. Aí você vai dizer, no dia de seu nome. Sabe por que isso? Porque Deus trabalha de acordo com o pensamento dele e não com o seu pensamento. Deus ele trabalha de forma diferente da minha forma de pensar. Deus ele não trabalha com as coisas que estão ao seu redor e que você quer que caminhe de forma correta do seu pensamento. Não, Deus vai trabalhar ao contrário do seu pensamento e vai mostrar depois a você porque ele trabalhou dessa forma, porque ele agiu dessa forma e porque hoje você está ali naquele lugar. E aí Davi foi ungido. Eu falei, Senhor, você ungiu Davi? Ungi Davi. Eu fiz, por que você ungiu Davi, Senhor? Davi estava no pasto, matando leão, matando lobo e matando urso. Davi não estava em casa parado. Diga, Davi estava lutando. Davi estava lutando. Davi estava lutando. A unção de Deus só vem quem persevera na luta. Está difícil, lute. Está complicado, lute. Deus não chamou você para baixar sua cabeça. Deus não chamou você para se prostrar diante do chão. Deus não chamou você para recuar, não. Deus chamou para você ir para frente, para você seguir, para você ir para frente e dizer que Ele é Senhor da tua vida, querido. A palavra do Senhor diz: eleva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. No Salmo de número 45 a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem sabe você entrou aqui dizendo que não vai lutar mais, que vai parar, que vai desistir, que está cansado, que até mesmo ninguém olha para você, mas Deus está dizendo para você: eu sou o teu socorro bem presente. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, Deus está do teu lado. Só basta você acreditar. Irmãos,
convicção de que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Não pergunte se pode, não pergunte se vai acontecer, não pergunte se dá certo, não pergunte se vai ser bom ou se vai ser ruim. Diga assim: Senhor, tu podes fazer um milagre na minha vida. Ele pode fazer. Eu não posso, mas Ele pode. Ele faz aquilo que os nossos olhos não viram. Ele faz aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Ele faz aquilo que nunca subiu ao meu coração, nem ao teu coração. É o que Deus faz na minha vida e na tua vida. Obrigado por isso, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E ele recebeu a unção na frente dos seus irmãos. Tinha todo mundo ali, pessoas até mais bonitas do que ele, possa ser mais intelecta, pessoas que tinham uma capacidade até maior do que ele. Mas quando Deus acha graça numa pessoa, meu irmão, você pode ser alto, pode ter cabelo bonito, pode ter o que for. Se Deus achou graça na tua vida, você pode ser pequeno, pode ser gordinho, pode ser feio. Deus, Ele te escolheu. Se Ele achou graça na tua vida, você é a menina dos olhos dele. Ai daquele que mexer com você, porque Ele achou graça na sua vida. Por isso que Ele diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos do Senhor aqui? Levanta a mão e dá uma glória para Jesus. A segunda unção foi algo que eu comecei a meditar. Eu falei: rapaz, esse negócio bonito. Davi não foi ungido rei de Israel. A segunda unção dele, ele foi ungido rei de Judá. E quando ele foi ungido rei de Judá, a Bíblia diz que Saul já morreu. O trono de Saul passou-se. Ele já não era mais rei. Quem começa a reinar agora é o filho de Saul, ungido pelo capitão. Só que o que eu achei mais interessante disso tudo é que quando ele começou a reinar, o filho de Saul, todas as tribos começaram a se separar. Começaram a haver divisão. Sabe por que havia divisão? Porque ele queria interesses pessoais. Ele queria poder. Ele era falso. Ele era ciumento. Isso faz o reinado, ó, se dividir. Isso faz uma equipe, ó, se dividir. Quando você quer as coisas só para você, quando a pessoa é egoísta, quando a pessoa é presunçosa. Foi isso que aconteceu no reinado do filho de Saul. Dividiu-se tudo. Aí Davi entra. Quando Davi entrou, o que aconteceu? Ele começou a reinar em Judá. Depois que ele começou a reinar em Judá, a Bíblia diz que com o passar do tempo ocorre a terceira unção de Davi. E qual é a terceira unção de Davi? A terceira unção de Davi é para poder ligar o que estava errado na segunda unção. Ele passou agora a ser rei de Israel. E a primeira coisa que Davi fez, sabe o que foi? Reunir a tribo toda. Ou seja, quando Deus dá unção à pessoa, é porque Ele sabe para que definição tem a unção de Deus na sua vida. Se a unção de Deus na tua vida, querido, é para a família, então vai pregar para a família. Se a unção de Deus na tua vida é para poder você pregar exortação, prega exortação, porque quem te mandou foi Deus pregar. Se a tua unção é para louvar, abre a tua boca e tenha dificuldade, e agora louve e clame, e diga: Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A unção Deus te deu, mas tem gente enterrando talento. Eita, meu Deus. Enterrando talento. Deus te dá uma unção poderosa e você
aí escolher o carro sem R$1 no bolso. Pense aí. Vamos. Deus mandou escolher o carro, vou escolher o carro. E eu fui com ele escolher o carro. Rodamos a cidade toda, achamos o carro da cor do jeito que nós queríamos. E quando chegou lá, o dono da concessionária não era pastor. Eu disse: Bruno, é esse? Ele disse: é esse. E agora, viva a nova minha. Amém. Viva a nova minha. A gente veio para casa. A gente veio para casa. Quando a gente chegou em casa, não acredite. Ele chegou no banco dele. Parão, o banco botou R$1.000 na minha conta. Ele não foi. Ele foi. Vou esperar o resto. Daqui a pouco, mais 1.000. Daqui a pouco, mais 800. Daqui a pouco, mais 1.000. Aí formou a entrada do carro, que foi 100.000. Quando a gente juntou a entrada, que eu falei: Jesus, o Senhor me deu tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu cheguei na concessionária, o cara falou assim: o banco só aprovou 18.900, está faltando 1.000. Eu disse: então o Senhor me dá. Falei assim mesmo: o Senhor me dá 1.000, então aí, parcela aí 10 vezes, 20 vezes, como o Senhor puder. Eu quero sair com o meu carro hoje, e eu disse: sabe o que ele fez? Encheu de promissões e falou: como você puder pagar, você vai pagando 1.000. Aleluia. Sabe o que é isso? É você acreditar que Deus pode fazer o sobrenatural na tua vida. Sabe o que é isso? É a unção de Deus quando cai na tua vida, querido. Pode vir o que vier, pode acontecer o que quiser acontecer na tua vida. O mundo pode desabar, a tempestade pode vir, o tudo de tsunami pode até tentar invadir o teu barco. Mas uma coisa eu sei: Jesus está no teu barco, e quando ele está no barco, não afunda. Pode balançar para lá e para cá. Se você sentir medo, querido, bota o teu joelho no chão e vai acordar Jesus, que ele tem milagre na tua vida. Acorda ele, faz igual Pedro. Eu estou com medo, vou acordar Jesus, e melhor ainda, se ele mandar você andar sobre as águas antes, é porque você não está andando sobre as águas à toa. Você está andando sobre o seu problema. Sabe o seu problema que estava tentando te sucumbir? Hoje você vai começar a andar sobre ele, ó. Vai passear sobre ele, ó. Aí de repente você pode até afundar. Aí Deus diz assim: ei, você não vai afundar. Vem, meu filho, que eu te boto sobre o problema. Os teus problemas não vão te sucumbir. Você tem uma unção poderosa nesta noite sobre a tua vida. E essa unção que Deus está derramando sobre a tua vida vai trazer um fortalecimento espiritual tamanho sobre você, que você não vai querer nem olhar para a direita nem para a esquerda, mas você somente vai olhar para cima. Você somente vai olhar para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando eu estava Estevão sendo apedrejado pelo aquele povo, a única coisa que Estevão disse foi que ele olhou para o céu e o céu estava aberto sobre ele, e ele viu o Senhor assentado à destra dele. Enquanto apedrejavam ele dizia: eu vejo a Deus, eu vejo a Deus, eu vejo a Deus. Se estão te apedrejando,
tua vida. Não é assim, do nada não. Vai ser no silêncio, sabe? No silênciozinho o mistério vai começando a acontecer. Você não está vendo, mas Jesus está trabalhando, está formando. Foi dito aqui, Jesus ele está formando o vaso, ele está ajeitando o vaso está rodando, e quando o vaso roda, às vezes quebra na mão do olheiro, às vezes desmancha na mão do olheiro, ali naquela rondana ali, eu costumo dizer que ali é o mundo, e esse mundo está o vaso, e o vaso é eu e é você, estamos nesse mundo, rodando, até a volta de Cristo. Mas se porventura você cair, meu filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus conserta vaso, Jesus ajeita vaso. Sabe por quê? Porque tem unção de Deus na tua vida. Deus tem uma palavra para a tua vida, querido, nessa noite. E o inimigo se levanta quando Deus está com a bênção para derramar sobre a tua vida. Quando a bênção estava vindo sobre a vida de Daniel, a Bíblia diz que o inimigo tentou parar. Mas o interessante disso é que ele só tentou. Ele não parou, ele tentou parar. Está entendendo? Ele tentou parar. Aí ele vai e Jesus fala assim: ei, vai lá, Serafim, destrói com a vida dele, porque a bênção tem que ser derramada, tem que ser sacudida, transbordante na minha vida. A bênção tem que ser sacudida, transbordante na minha vida. Ela vai ser sacudida, vai transbordar nessa noite, viu? Vai transbordar. Tem um som de Deus aí, tem um som de Deus aí. Se tem um som de Deus na tua vida, deixa transbordar o som, a graça e o poder de Deus na tua vida nessa noite. Jesus, ele é lindo. Ele é tão lindo que a humildade dele fez a graça de Deus descer abundantemente na vida dele. E às vezes nós estamos passando pelo vale da humilhação, irmãos, e não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que Josué, olha que interessante, a Bíblia diz que Josué, ele assumiu agora a liderança do povo de Israel. Quando ele assume a liderança do povo de Israel, porque Moisés morreu, ele tinha que pegar todo aquele povo e herdar a terra que o Senhor tinha prometido. Você vai herdar a terra que o Senhor prometeu para você. Olha para a pergunta e diga: você vai herdar a terra que o Senhor prometeu para você. Mas é necessário primeiro antes um ritual para poder herdar a terra prometida. Que ritual é esse, irmão Jamerson? A Bíblia diz que Josué, ele pegou todos os homens daquele local que ele estava liderando, levantou de madrugada para poder se consagrar. E o mais interessante é que ele tinha que atravessar um rio. E este rio era chamado de Rio Jordão. E Jordão na Bíblia significa humilhação. E naquela época que ele tinha que atravessar aquele rio, era tempo de colheita, diga tempo de